Adriana Perim. Eu tenho 32 anos, sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. Tenho muito orgulho de ter nascido aqui, de tudo que a nossa terra tem de bonito, tem de cultura. E, inclusive, é uma das coisas que eu mais penso, assim, em como a gente pode promover mais, cada vez mais, a cultura aqui no Espírito Santo, a parte artística, também de teatro, de cinema, como a gente pode fomentar isso cada dia mais. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, é um bate-papo, então, de fato, está totalmente aberto para todo mundo se expressar, fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer curiosidade que tenha, o que quiser contribuir, é para isso mesmo que a gente está aqui. Eu moro no Rio tem 11 anos e, desde então, eu venho desenvolvendo essa parte artística também, de comunicação, e isso é a minha vida, de todas as maneiras. Não só no meu trabalho, mas na maneira de me relacionar com as pessoas. Eu procuro sempre, de fato, comunicar. Eu estou aqui, eu estou olhando, eu estou sentindo a vibração de vocês. Eu acho que a comunicação ela não pode se dar sem que isso aconteça, porque senão, de alguma forma, eu estou falando sozinha, né? E a empatia, eu acho que ela vem disso tudo também. O tema que a gente escolheu para esse bate-papo é a arte e o intangível da comunicação. O que é isso? É um nome um pouquinho... Tudo cabe dentro desse tema, né? É um tema completamente aberto, porque dentro de arte tudo pode ser falado. É o que não pode ser tocado, né? O que não pode ser medido, o que a gente não consegue tatear, palpar. O intangível é o que está além do que eu enxergo. É o que eu posso sentir. Dialoga diretamente com o que vem da intuição, com esse desconhecido que é onde moram as nossas criações mais genuínas, que vem de onde a gente abre um canal, né, de criação com o divino. Quando eu digo divino, eu não estou me referindo a nada de religião, eu estou me referindo exatamente a esse canal de comunicação para a gente ter as nossas criações mais profundas, os nossos projetos artísticos. O intangível da comunicação se refere justamente a abrir esse canal para a gente poder se comunicar de verdade. A minha área de atuação é o teatro, é o cinema, é a interpretação. Então, eu acredito que, como a gente está dentro do Centro Moda, e a gente vai falar sobre design também, o Centro Moda, o Moda Lab fala disso, sobre a capacidade criativa de todas as formas, né? Esse espaço incrível que tem aqui para poder construir isso. Mas, como a minha área é a atuação, é a interpretação, eu vou acabar puxando sardinha para o meu lado, porque é o que eu conheço mais. Eu vou começar falando sobre a minha trajetória, e, a partir daí, a gente vai passando por esses temas. Eu acho que é muito importante falar sobre identidade artística. Quando a gente vai começar um processo artístico, como é que eu me norteio por isso? Dentro de um espaço onde a gente cria moda, onde a gente tenta trazer coisas que ainda não existem, que a gente precisa lançar algo novo, ampliar, abrir os espaços, abrir os canais para poder tocar o outro. Como é que eu faço para sair do lugar comum? O lugar comum, de alguma maneira, é quase como uma prisão, né? Porque você não consegue sair do que você já conhece. Você fica preso dentro do que você já conhece, do que você já ouviu falar. E, na verdade, não há problema nenhum em você trabalhar com o que você já conhece. Tem um livro que está aqui, que se chama Roube como um Artista. E, nesse livro, ele fala muito sobre a mão humana, ela é incapaz de fazer uma cópia perfeita. Então, você pode pegar algo que você já conhece como inspiração, para, a partir daí, você trazer algo novo, e colocar o que você tem de seu, de verdadeiramente seu, nisso, para, a partir daí, construir uma coisa nova. Roube como um artista. Você pode roubar um pensamento, você pode roubar uma criação, de maneira que você consiga transformar ela em algo novo. É isso que a gente faz no teatro, por exemplo. Eu estou, nesse momento, desenvolvendo um espetáculo, que é um monólogo, é um grande desafio, nunca fiz um monólogo até hoje, e ele partiu de um texto que eu escrevi num momento de profunda
intuição, assim, foi quase que eu costumo chamar, entre muitas aspas, de um vômito, porque é como se ele não tivesse vindo da minha mente. Foi um momento de muita conexão mesmo com esse desconhecido que eu falei antes. E desse texto veio desse momento veio um texto que eu chamei de A Ditadura da Aprovação Social. E ele fala justamente de como a gente tenta sempre se encaixar nesse lugar comum, nos padrões já definidos, estabelecidos, só que o quanto isso acaba te prendendo. Porque é uma prisão de alguma forma, né? Você precisar estar sempre superando, correspondendo às expectativas que as pessoas colocam em você, e essas expectativas nem são suas. Elas são, sei lá, como é que eu posso adivinhar o que você espera de mim? Eu faço uma ideia. Aí imagina, eu tentar dizer para você o que você espera de mim, que pode nem ser de verdade o que você está esperando, vira uma complexidade absurda. E com isso, a gente foge da nossa originalidade para trazer esse processo criativo. Então, eu peguei esse texto, que eu tinha escrito já tem 3 anos, comecei a olhar para ele com muito carinho, por ele ter vindo desse espaço que nem eu mesma conhecia, e falei, o que ele quer dizer? O que ele dialoga? E aí eu percebi que ele fala muito dessa necessidade de ser quem se é. Tem uma música do Caetano Veloso, que é Tigresa, que eu amo muito, e ela fala muito sobre isso, que é você inventar um lugar no mundo a despeito de qualquer expectativa e ocupar esse lugar. E Auto-Eus, que é esse espetáculo que eu estou desenvolvendo, ele vem para trazer isso. Como eu consigo, através do auto-amor, do autoconhecimento, do autocuidado, encontrar qual é o meu lugar no mundo e ocupar esse lugar. E aí eu comecei a entender como é que eu poderia fazer isso. Como é que eu poderia construir esse projeto para que ele saísse desse lugar comum. Tem uma artista performer maravilhosa que se chama Denise Stoklos, que ela diz que você trazer... Eu falo do processo artístico no teatro, mas isso pode ser também relacionado à moda, quando você vai lançar uma coleção super diferenciada, que ninguém fez ainda. Só isso já é um ato revolucionário, porque você está saindo do que se espera de você, das medidas que você já conhece, e você está sem ninguém te pedir. Ninguém te pediu e você está trazendo algo novo. É um grande desafio. E eu sou um pouco apaixonada assim, por desafios. Por mais que dê medo, a gente vai assim mesmo. Então, eu falei, como é que eu posso alinhar isso, trazer coisas novas? Aí, dentro desse processo, estou falando isso para a gente entender como no processo artístico a gente pode trazer coisas diferentes e tornar eles mais ricos. O que eu tento fazer? Eu pensei, bom, esse espetáculo ele fala sobre o feminino, ele fala sobre a espiritualidade, ele fala sobre o humano, ele fala sobre os desafios que a gente tem na vida, ele fala sobre não se guiar pela aprovação social, pela necessidade de aprovação. Então, eu desenvolvi uma performance, ela consiste na seguinte coisa. Sentar em praças, e eu fiz isso em algumas praças no Rio de Janeiro, com um banquinho, 2 banquinhos, e tem uma placa do lado. Essa placa ela pode ter... É uma experiência, né? A performance é sempre uma experiência. Essa placa pode estar dizendo: se você está triste, sente-se aqui. Ou se você está angustiado, sente-se aqui. E ela pode ter variações do tipo: se você está feliz, sente-se aqui. Se você está apaixonado, sente-se aqui. Então, as pessoas se sentavam na minha frente e, através, eu explicava para elas qual era o objetivo daquilo ali. Através do coração, a gente ia se comunicar. Isso é para estudar o intangível. Como a comunicação pode se dar sem as palavras. Tem vários estudos que dizem que o nosso coração é uma espécie de cérebro, porque ele tem neurônios, assim como o nosso intestino. Isso é real, não é criação minha, não. Então, como a gente pode se comunicar com essa comunicação através do coração? É um órgão que possui uma capacidade de gerar ondas eletromagnéticas muito fortes, muito amplas. Então, como através do coração a gente pode desenvolver isso? Esse diálogo. Você topa? Eu perguntava para a pessoa. E aí a pessoa que tinha sentado, ela estava predisposta a isso, ela falava topo. E daí se iniciava essa comunicação através do coração. Tem uma outra coisa que eu coloquei dentro do projeto,
que é como tem esse estudo todo do feminino, do sagrado feminino. Tem uma grande curadora energética chamada Bruna Savagé, que ela trabalha muito ela tem um evento que ela chama de Giro das Flores, que é para a gente trabalhar justamente o sagrado feminino, né? A mulher se empoderando, descobrindo como ela pode ser cada vez mais ela mesma, né? No momento que é tão importante a gente pensar nisso, em como você se libertar dos padrões, da sociedade que dizia, né, graças a Deus a gente já se livrou disso, está se livrando cada vez mais, que dizia que a mulher devia seguir, que devia ser comportada e tal, e na verdade ela pode ser o que ela quiser. Então, dentro desse projeto também tem um evento do Giro das Flores, para a gente poder despertar isso e tal. Então, são várias formas de ir trazendo coisas diferentes, de ativar a intuição e trazer esse intangível para dentro do processo criativo. Bom, eu só consegui desenvolver esse projeto desse monólogo quando eu comecei a entender qual era a minha identidade artística, sobre o que eu queria falar. Durante muito tempo, eu fiquei me perguntando qual é a minha identidade artística, e eu não sabia. Você sabe qual é a sua identidade artística? Você é artista também. Não sabe? Quando você vai desenvolver um projeto, por exemplo, como é que você pensa nele? Você pensa nele sempre pela pessoa para quem você vai vender esse projeto? Ou você seguia também pela sua intuição, pelas referências que você traz? Quando a gente fala sobre a criação a partir da intuição, a gente abre canais para empatia. A empatia é você sentir o outro, é você se comunicar com o outro além das palavras, dessa maneira intangível. E a empatia, ela não serve, não é uma capacidade que vai servir para a gente só para elevar a nossa consciência. Ela vai servir também, nesse processo de criação, para a gente poder entender o que o nosso público quer, nós como artistas criativos. Aí, ela se torna muito potente para a gente, de fato, conseguir trazer um produto cada vez mais assertivo, que vai cada vez mais dialogar com isso. Mas isso não pode ser minha única ferramenta, né, para essa criação. Eu preciso também entender qual é o meu ponto de partida. Para a gente trazer esse ponto de partida, esse livro ele fala muito algumas coisas interessantes sobre isso. Vou deixar. Eu vou ler um trechinho para vocês do que ele fala. Ele está falando quando a gente está partindo de algum outro ponto criativo, de alguma obra já feita, algo do tipo. Ele fala o seguinte: é melhor pegar o que não lhe pertence do que deixar por aí esquecido. Ou seja, você vê alguma coisa que você achou muito legal e você adoraria fazer alguma coisa a respeito, trabalhar com aquilo. Mas no momento em que eu me aproprio dela e ressignifico, ela pode se tornar minha. Então, ele fala, mais uma vez, que a mão humana é incapaz de fazer uma cópia perfeita. Não se limite a roubar o estilo. Roube o pensamento por trás do estilo. Você não quer parecer os seus heróis. Você quer enxergar como eles. Então, se tem alguma coisa, alguma obra artística que você gosta, o que te alimenta, você não vai tentar simplesmente copiar. Como é que isso foi feito? O que gerou essa obra? E, a partir daí, eu vou entender o que me chama. Eu entendendo quais são as minhas referências. No meu caso, por exemplo, quais são os filmes que eu mais gosto, os autores que eu mais gosto, os diretores que mais me alimentam. Eu vou entender qual é a minha identidade artística e, com isso, eu vou... olha o que eu posso criar a partir disso. Espera aí, eu sou uma pessoa que sou muito ligada ao social. Desde criança, com 15 anos, eu passei uma semana dentro do assentamento do Sem Terra, do MST, em São Mateus, aqui no Espírito Santo, para ter uma experiência como eles, né? Fui sozinha, junto com o Colégio Marista, mas fiquei sozinha dentro da casa de uma família, que foi maravilhosa, inclusive. E a gente acordava todos os dias na mesma hora que eles, a gente ia para a roça junto, eles estavam construindo, ainda era de lona, não era um acampamento, era ainda um assentamento. E eu, com 15 anos, me vi ali, aquela lona, eu me lembro que ela estava rasgada, e o banheiro onde eu tomava banho, ela tinha um rasgo bem grande, então estavam passando algumas pessoas. Isso no dia que eu cheguei, eu sozinha ali. Eu estava tomando banho e algumas pessoas passavam e eu falei, meu Deus, e não tinha celular, não tinha nada, nem pegava sinal ali, imagina. Não tinha como ligar para minha mãe, para meu pai e falar, meu Deus, eu estou aqui sozinha, alguém me salva. Isso foi o primeiro dia.
E eu falei, tem algum motivo para eu estar aqui. Eu acho que naquela época eu já tinha um pouco essa consciência. E aí, de noite, eu fui dormir super cedo. Eu falei, não, eu durmo cedo mesmo. Era 8 horas da noite. Eu deitei na cama, sozinha, chorei. Porque eu não sabia onde estavam as outras pessoas que tinham ido comigo. Cada um tinha ido para uma casa, mas eu fui a primeira a entrar na casa. E aí, depois daquele momento, eu dormi. E no dia seguinte, eu acordei e comecei a conhecer o assentamento. Era uma extensão imensa de terra. Eles já tinham conquistado aquela terra para eles, não foi uma coisa que eles estavam invadindo, já era deles. E aí, no dia seguinte, a gente começou a andar por aquilo e tal. Eu comecei a conhecer aquelas pessoas, me apaixonar cada vez pela história delas. E eu fui percebendo, despertando essa minha abertura para o social. Essa consciência social, uma coisa que eu trago. Então, geralmente, todos os projetos nos quais eu me envolvo têm um pouco disso. Tem um outro projeto que eu participo que se chama Cinema no Interior. Tem até uns livros aqui do projeto, depois eu vou... Pode deixar. Obrigada, Luiz. Eu vou passar um pouquinho para vocês darem uma olhadinha. É um projeto que acontece no interior do sertão nordestino. Ele é desenvolvido pelo diretor Marcos Carvalho. Esse projeto já existe há quase 20 anos, mas de 2013 para cá ele começou a ter oficinas de interpretação. Ele funciona da seguinte maneira. As pessoas vão lá, são 5 cidades em cada estado, e aí as pessoas começam a... Tem uma pré-produção antes para poder dizer, olha, quem vai participar de qual oficina. Geralmente acontecem oficinas de roteiro, agora interpretação, fotografia... Aí já está acontecendo cada vez mais oficinas de... Está aumentando, né? Já tem oficina de colagem, de cartazes, de design, coisas que não tinham antes. Esse projeto é feito com a população local. A gente dá... Eu, no caso, dou essas oficinas de teatro para a população local. E quando a gente termina as oficinas, são uma semana de oficinas, com turmas diversas. Cada cidade é uma turma diversa, de um tamanho diferente, com pessoas de idades diferentes. E geralmente são os sertanejos mesmo, né? São pessoas que nunca viram aquilo na vida. A grande maioria não tem nenhuma experiência com aquilo. E aí, depois dessas oficinas, a gente tem uma filmagem. É feito um filme com o roteiro que elas criaram. Os atores que participaram da oficina de atores fazem esse roteiro. E aí, você vê a coisa acontecendo, assim, aquelas pessoas que nunca tinham tido nenhuma predisposição para aquilo, elas nem escolheram atuar, nem escolheram fazer cinema, mas elas estavam ali descobrindo novas potencialidades dela. E aí o projeto é um projeto fazedor de alegria, né? Todo mundo ama participar, é por isso que ele se desenvolve todos os anos, ele é sempre patrocinado pelo governo do Ceará, pelo governo de Pernambuco, governo da Bahia, geralmente no Nordeste. Aí eu venho pensando, né? Como sou capixaba, como estou fora do Espírito Santo há 11 anos, parece que isso me ajuda a ver de fora, né, eu consigo ver de uma forma mais ampla o quanto o nosso estado é rico. Hoje eu consigo ver isso muito mais do que quando eu morava aqui. Parece que eu vejo de fora, assim. Eu vejo o Rio de Janeiro, por exemplo, que também é um estado incrível, com muitas belezas naturais, com muitas potencialidades, mas ele tem um investimento para isso. Tem pessoas que estão lá fomentando isso. E aí, quando a gente viaja para cidadezinhas, tipo São Pedro do Itapapuana, que eu fui recentemente, eu falei, meu Deus, a gente precisa trazer um projeto como o Cinema no Interior para o Espírito Santo, para mostrar para o mundo inteiro, para desenvolver essas comunidades do meu estado. E aí eu conversei com o Marcos Carvalho, que é esse diretor, ele se apaixonou pela ideia. A gente pensa em trazer esse projeto para cidades como São Pedro do Itabapuana, Itaúnas, enfim, vamos desenvolvendo isso. E aí, dentro dessas oficinas, aqui falando de moda, né, a gente pensa em trazer também oficinas do tipo figurino, direção de arte, design, como isso pode ser agregado. Um evento desse, como o Moda Lab, um como esse, pode ser completamente parceiro. Como a gente pode fomentar a partir de algo que já existe, mas ir ampliando, né? Não há limites para isso. Dentro do Cinema no Interior mesmo, ano passado, a gente teve uma edição especial que foi dentro de unidades socioeducativas. Unidades socioeducativas, elas acontecem em... O foco delas são menores em conflito com a lei, que são meninos, adolescentes, que estão presos por terem praticado crimes e estão sendo ressocializados. As nossas cadeias hoje elas são muito mais punitivas do que ressocializadoras, né?
E em contato com esses meninos, a gente percebeu, a gente deu oficina dentro das unidades, oficina de interpretação, oficina de roteiro, de fotografia, de tudo. E assim, ali, em contato direto com eles, a gente podia ver o quanto aqueles meninos eram potentes, mas nunca, ninguém tinha dado oportunidade para eles para desenvolver aquilo. E dentro da comunidade deles, a história de vida deles é muito difícil. É crime, realmente, é muita pobreza, pobreza extrema, é falta de informação. Então, eles são quase que sugados para esse universo da criminalização. Mas, no momento em que eles tiveram contato com a arte, com a cultura, eles se transformavam, assim, o olhar deles começava a brilhar e vários deles falavam: eu não quero nunca mais voltar para o tráfico, eu não quero voltar a assaltar, eu não quero roubar celular. E isso foi possível porque a gente dava confiança para eles. Teve uma cena que a gente filmou, a gente conseguiu coisas incríveis, do tipo tirar esses meninos das unidades e filmar com eles na rua, sem eles estarem presos, sem nada. A gente estava simplesmente assim: a gente confia em vocês. E por a gente confiar neles, eles dedicavam a vida ali pra gente. Teve uma cena que eles tinham que... Era um dos filmes, ele falava da realidade desses meninos. Então, era uma cena em que eles eram, de fato, meninos que roubavam celular e tal. Reproduzindo um pouco a realidade deles de antes. E a gente entregou os nossos celulares, o meu, inclusive, na mão deles para eles fazerem essa cena. E aí, na hora que eu estava vendo aquilo, eu falei assim, gente... E era uma cena que, de repente, aconteceu uma coisa e eles saíam correndo, desembestados, assim. Era parte da cena. E a gente ficou olhando e falando, cara, eles estão com os nossos celulares, saindo correndo. Dá um medo, assim. Eles podiam ir para onde eles quisessem, não tinha ninguém prendendo eles. Mas a gente confiou. A gente estava ali para aquilo. E eles voltavam todas as vezes, entregavam. Tia, aqui o seu celular. Ou Adriano, outros chamavam de professora. Mas o quanto é preciso a gente fomentar isso nas comunidades, o quanto é preciso a gente levar a cultura para onde a gente estiver, a comunicação, o quanto isso faz parte do nosso papel como artistas, como função social, né? Bom, assim, uma coisa interessante, dentro daquela performance que eu falei que eu fiz na praça no Rio de Janeiro, a Sente-se e Sinta, sentaram alguns meninos dali, meninos de rua, moradores de rua, sentaram no banquinho na minha frente. E por eu já ter feito aquele trabalho do cinema no interior, dentro das unidades socioeducativas, por já ter uma familiaridade muito grande com aqueles meninos, aquilo não foi nem um pouco, de verdade, nem um pouco ameaçador para mim, assustador. Eles sentaram, chegaram do meu lado. E o Whindersson, que foi o que sentou, tinha um amigo do lado dele, mas ele que sentou na minha frente. É engraçado que o Whindersson, ele soletrou para mim, W-I-N-D-S-O-N. E o Whindersson é filho do vento, né, se fosse traduzir em inglês. E ele sentou do meu lado e eu perguntei, você leu o que está escrito ali? Ele, se você está triste, sendo isso aqui. E ele estava com uma garrafinha, acho que cheirando cola, tinha alguma coisa dentro dessa garrafinha. Eu falei, bom, é muito forte, né, essa imagem. Eu falei, você tá triste? Como é que tá isso? E ele cheirando e respondendo, eu tô um pouco triste, eu acho que eu tô sempre um pouco meio triste. E aí eu olhei para aquilo, eu não podia, ficar com pena dele, eu tava ali para fazer aquela experiência, e eu expliquei para ele, eu falei, Whindersson, a gente vai agora se comunicar através do nosso coração e tal. Expliquei para ele como é que o cérebro funcionava, de uma maneira como eu fazia com todo mundo, de igual para igual, como somos. E eu falei, você topa fazer essa experiência? E ele falou, topo. E a gente começou. E ele estava um pouco sério no início, e de repente, através dessa comunicação, essa vibração que nós dois estávamos produzindo no nosso encontro ali, ele começou a rir. E eu comecei a rir também. E aí ele começou a gargalhar. E eu comecei a gargalhar também. E aí ele ficou sério de novo, concentrado. E eu fiquei séria de novo. E de repente a gente entrou numa frequência que era quase uma orquestra, assim, de rir, gargalhar e voltar. E no final eu me transformei. E eu imagino que ele também tenha se transformado. O que aconteceu depois, como a gente não tem controle sobre nada nessa vida, é que um outro colega, que também acho que era morador ali do entorno, passou, ele estava com um boné, assim, o Whindersson, e o amigo passou e pegou o boné, e ele passou daquele sentimento que ele estava de muita euforia para uma raiva muito grande. E aí eu falei, e agora, você está com raiva? E ele estava com muita raiva. Mas foi atrás do amigo e voltou, sentou de novo e falou, podemos continuar.
Então, assim, aquilo realmente tinha tocado ele. Ele tinha me transformado e ele também tinha se transformado. Eu acho que uma outra função da arte é a gente se predispor a se transformar na nossa criação artística. Por quê? Porque se a gente voltando para o que eu tinha falado no início, se a gente parte do lugar comum, eu já sei que isso funciona porque isso funcionou com o meu parceiro, com alguma coisa que ele fez, então eu quero fazer a mesma coisa porque eu garanto que eu vou estar ali dentro de um padrão, eu tenho mais chance de acertar. Mas com isso, a gente não está se transformando, a gente não está indo para o risco. E no risco eu posso realmente não ter sucesso, mas eu posso ter muito mais. No momento em que a gente começa a se expor, que a gente se permite ser visto, que a gente abre o nosso canal de visibilidade, é natural, não tem ninguém que se exponha que não receba crítica. Mas a gente tem muito mais chance de causar identificação com as pessoas. Mas no momento que eu fui perdendo o medo de me expor, de falar o que eu pensava, muito mais pessoas começaram a se identificar. A equipe que a gente está formando agora para o Alto Eus é uma equipe incrível, que nem nos meus sonhos mais dourados eu imaginava que fosse ser formada para fazer essa peça. E as pessoas leem o projeto e falam, eu quero fazer parte disso, porque é muito genuíno. No momento que você sobe no palco, por exemplo, você está emprestando a sua voz, o seu corpo, para se transformar. Para, em comunhão com o público, com a pessoa com a qual você está se comunicando, ambos, é quase que um acordo sem palavras, é quase que um acordo de vocês se libertarem de todos os preconceitos que vocês tinham antes, de todos os pré-julgamentos, e deixarem que aquela experiência ali transforme ambos. É por isso que o ator no palco ele não pode ter pudor, ele não pode ter limitações, porque o público dele revela quem ele é. E se ele está... Eu agora, por exemplo, eu estou aqui num desafio, eu não sei o que vocês estão pensando. Dá um medo, porque, meu Deus, isso é um bate-papo e eu estou só falando sozinha. Até agora ninguém falou nada, eu estou falando desembestada aqui, sem parar. Mas é isso, é o intangível agindo. No momento em que eu vou me abrindo, eu sinto vocês se abrindo também. É inevitável, é isso que acontece. Então, nos nossos processos artísticos, independente de quais áreas sejam, é imprescindível que a gente se abra. Tem não sei nem como definir ele. Enfim, o nome dele é Harry Palmer, ele é um estudioso da espiritualidade, da expansão da consciência. Ele tem um estudo que diz que se a gente estiver no mesmo espaço com uma pessoa, sem falar com ela, a gente está no mesmo espaço. Eu estou pensando aqui as minhas coisas, você está pensando nas suas, e a gente está habitando esse mesmo espaço. Vai chegar um momento que, muito possivelmente, a gente vai estar sentindo a mesma coisa. Porque a nossa energia, a nossa consciência vai expandindo e a gente vai virando um só. E a gente é um só. Então, mais uma vez, quando a gente se abre, se permite ser um só com o nosso público, a nossa chance do projeto, do que a gente está propondo ter sucesso é muito maior. Voltando no Roube como um artista, ele fala para a gente transformar o que eu roubei dos meus heróis em algo meu, dando ao mundo algo que só eu poderia trazer, conceber. E ele fala que, em vez de você escrever sobre o que você conhece somente, é para você escrever sobre o que você gosta. Em vez de você pensar, mas eu estudo muito sobre tal coisa e tal, então eu só posso falar sobre isso. Não, fala do que você gosta, traz o que você gosta. Você vai criar alguma coisa, vai participar de algum projeto, alguém te convida para fazer algo novo, pensa no que você gosta. A partir daí, isso é só uma portinha que você vai abrir. As suas referências, as coisas que você gosta, que te chamam. A partir daí você vai encontrar o que, nesse canal mais elevado de consciência, você tem de identificação com isso para trazer algo de fato novo. Ele fala, faça o trabalho que você quer ver pronto. Não o que você já viu, mas o que você quer ver, que está no seu imaginário. E interessante que ele fala também é que a gente usa muito computador hoje em dia, celular, e que isso acaba distanciando a gente do... É inevitável, né? Mas ele fala para a gente usar as nossas mãos, porque são as nossas digitais. Em vez de usar o digital, para a gente se aproximar mais das nossas digitais. Desenhar, escrever, enfim, colagem, tudo que a gente pode sentir, porque a gente está, de fato, usando os nossos sentidos para isso. Uma coisa muito importante, reserve tempo para se distrair. Perca-se, sonhe. Não se sabe onde isso vai levar. Não se sabe onde isso vai levar.
a gente pode, se a gente abre esse canal, essa portinha, meu Deus, mas pode não dar em nada, mas pode trazer alguma coisa completamente nova. No nosso processo de ensaio do Alto Eu, a gente começou a ensaiar há mais ou menos um mês, e a ideia original foi minha, mas a partir do momento em que cada vez mais pessoas entram para essa equipe, a ideia passa a ser delas também, elas vão trazer isso. E começou a partir desse texto que eu tinha escrito, só que eu escolhi não escrever o texto da peça. Inicialmente eu ia escrever o texto inteiro, a partir de vários embasamentos, vários livros que eu vi, várias vivências e tal. Eu decidi não escrever para que esse texto venha a partir do nosso processo de ensaio. A gente faz processos de improviso, várias coisas. Eu sempre chamo a espiritualidade para participar junto. Eu falo da arte alinhada à espiritualidade. Não no sentido divino de religião, mas no sentido de abertura para essa coisa mística, do que pode vir que a gente não conhece ainda. E surgem coisas incríveis no ensaio, e é isso que a gente registra depois, a gente sempre grava, a gente sempre dá um jeito de registrar, porque é isso que vai se transformar no nosso texto. Tem pessoas que dizem que todo artista, ele é um pouco médium. Ele tem uma mediunidade grande. Porque para você conseguir conceber algo que não existe, de alguma maneira você está em contato com outro nível de consciência, com algo que está aqui nesse plano. O inconsciente coletivo. Por que às vezes eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa e aí, de repente, eu vou descobrir que o Divan também teve a mesma ideia? Está fazendo um projeto que dialoga muito com o meu. Por quê? Porque é um inconsciente coletivo. As ideias estão aí. Quem captar vai trazendo. Então, quanto mais conectada eu tiver com isso, mais chances eu vou ter de explorar algo um canal que ainda não foi explorado. Então, mais chances eu tenho de inovar, mais chances eu tenho de me transformar, mais chances eu tenho de transformar o outro, de ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho de transformação, ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho consigo mesmo. É engraçado porque esses projetos de autorreferência, né, onde as pessoas usam as suas próprias vivências como base da criação, eu me indaguei muito sobre isso. Poxa, mas eu vou falar sobre mim, um monólogo que fala sobre mim, sobre coisas que eu vivi, isso não seria muito egóico, eu falar sobre mim mesma? E aí, depois que eu vi essa frase, eu me desapeguei disso, que diz assim, de um artista, né, que usava sempre autorreferência. Ele escrevia e falava de si porque não tinha outra pessoa que ele conhecesse tanto. E a gente é uma caixinha de surpresas, porque quando a gente começa a abrir mesmo o que a gente tem aqui dentro, a gente descobre que a gente é um universo. A gente é um universo que a gente acha que conhece, pelo nosso padrão que a gente se define. O Luiz perguntou para mim, como é que eu te apresento? Me diz aqui algumas coisas. E eu falei assim, gente, como é que eu me defino? Porque é tão difícil a gente se definir. E é tão ruim também, né? Eu sou atriz, eu sou formada em comunicação, eu tenho 2 anos, eu sou capixaba, moro no Rio de Janeiro, mas eu sou tão mais do que isso. E hoje eu sou tudo isso, amanhã eu sou outras coisas. Eu posso desistir de ser o que eu era antes todos os dias. A gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. O universo está girando, a Terra está girando. Onde a gente estava ontem, a gente não está mais hoje. Então, daqui a um mês eu posso ter ideias diferentes e está tudo bem. Está tudo bem. Isso faz parte do nosso processo de evolução. E aí, finalizando o Hoube como um artista, se você for sortudo, ele faz um quadrinho que diz o seguinte: aqui está o que você ama. Aqui está o que te ama de volta. E dentro desses círculos pode ter um espaço mútuo. Se o que você ama é o que te ama de volta, ou seja, o que você faz por amor te dá retorno, não só financeiro, mas de satisfação, de vida, te preenche, você tem muita sorte. E, na verdade, todo mundo tem muita sorte. A gente pode buscar a nossa sorte se a gente conseguir estar alinhado com a gente mesmo, com o nosso propósito, com o que a gente faz por amor, por afetividade, por tudo isso. Esse livro que eu falei agora é esse, Hoube como um artista. Eu trouxe eles para vocês darem uma olhada, porque é um livrinho muito pequenininho, é muito fácil de ler. E para quem é artista, é fundamental um livrinho como esse. 10 dicas sobre criatividade. Então, eu vou passar só para vocês darem uma olhadinha também. Outro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
a coragem de ser imperfeito. Tipo, meu Deus, como eu vou poder ser imperfeito se eu fui criada para ser perfeita, né? Minha mãe, ela quer que eu esteja com o cabelo certinho. Minha mãe está aqui, tá, gente? Essa loura bonita que é minha mãe. Ela quer que eu esteja com o cabelo certinho, ela quer que eu esteja linda, bem, feliz. É isso que eu sempre aprendi. Então, como é que um dia eu posso aceitar que eu não esteja nada disso, que eu esteja de saco cheio, que eu esteja triste, que eu esteja chorando, com raiva de tudo? Mas essa sou eu também. Eu tenho o meu lado luz e eu tenho o meu lado sombra, que é tão forte quanto. Dizem que a mesma intensidade que você tem de luz, você tem de sombra, né? Basta você saber lidar com essas duas de uma forma saudável, com esses dois lados. Aí eu vou só ler para vocês aqui o que a Brené Brown fala do que seria uma pessoa plena. Uma pessoa plena é aquela que cultiva a autenticidade, ou seja, ela se liberta do que os outros pensam. Ela cultiva a autocompaixão. Ela se liberta do perfeccionismo. Cultivar a autocompaixão é você ter compaixão com seus erros, com as suas dificuldades, com os seus dias de fúria. Tudo bem, tá tudo certo. Cultiva um espírito flexível. Liberta da monotonia e da impotência. Cultiva gratidão e alegria. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Quando eu fiquei sabendo que eu vinha para esse bate-papo aqui, na mesma hora me veio, né, aquele monte de certezas, o que eu tenho que falar ali, que eu tenho que falar ali. Eu falei, mas espera aí, eu vou falar sobre a arte e o intangível da comunicação. O intangível é aquilo que não existe, que eu não posso apalpar, que não tem medida, que ainda não foi criado. Então, deixa o intangível agir. Deixa eu entender o que vai vir, o que eu vou falar no momento em que eu estiver falando, com a participação das pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? É. Mas está todo mundo aqui comigo, eu estou sentindo vocês. Sou boa desse negócio de sentir as pessoas. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Vocês conhecem alguém que precisa trabalhar muito, igual um condenado, para se sentir merecedor de uma boa noite de sono, que precisa tirar o seu próprio couro e não conseguir férias, não quer férias, ainda mais quando a gente é quando a gente é dono do nosso próprio negócio. Parece que é um chicote atrás do outro, porque só assim eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir produzir alguma coisa. O que, na verdade, não tem nada que comprove isso, né? Tem tantas pessoas, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, tem tantas pessoas que trabalham tão pouco, né? Entre aspas, fazem algo pela internet, trabalham 2 dias a semana, às vezes, e ganham tantas coisas, não só dinheiro. Eu acho que tem muito uma coisa que é com o que você se liga. Tem crise? Para muitas pessoas tem crise, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Então, com o que você quer se conectar? Se eu ficar só enxergando a crise, provavelmente eu vou estar no time da crise. Mas se eu ultrapassar a crise, enxergar o que tem depois disso, ampliar minha visão para o que vem depois da crise, ou o que está antes da crise, ou que sai crise. Não existe crise. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso me satisfazer, eu posso... Hoje, tem muita gente que o sonho da vida delas é me ver na Globo, fazendo novela. Eu já fiz algumas novelas, cenas e tudo. Cinema também tenho feito cada vez mais. E são coisas que eu fico muito feliz de fazer. Eu amo, eu sou atriz, eu quero mais fazer isso cada vez mais. Só que isso não é sinônimo de sucesso. Eu só comecei a realmente ter sucesso como artista no Rio, que é uma cidade tão competitiva, tanta gente, no momento em que eu me desapeguei disso. Que eu vi quantas coisas eu podia fazer além de fazer uma novela na Globo, por exemplo. E aí, quanto mais eu me desapego disso, mais isso se aproxima de mim. Mais eu estou próxima de conquistar isso. Vai vir, daqui a pouquinho, está chegando já. E mais eu me aproximo dos meus próprios projetos. E as pessoas valorizam muito quando você cria algo seu. Você traz admiração para você quando você consegue, de fato, dizer, essa aqui sou eu, é isso aqui que eu penso. Você vai receber crítica? Vai receber crítica. Mas a admiração das pessoas que antes só simpatizavam com você, ela vai aumentar muito mais também. Bom, a pessoa plena, ela também cultiva a calma e a tranquilidade. Ela se liberta da ansiedade como estilo de vida.
Ela cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas, cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Por falar de estar sempre no controle, eu vou aproveitar a oportunidade que tem uma pessoa aqui, que é o Pedro. Inclusive, a produtora dele é a produtora do espetáculo que eu estou produzindo, o Alto Eus. E ele está lançando agora, no Festival do Rio de Cinema, um longa, que é um documentário ficção sobre a vida da Rogéria. Nossa querida Rogéria, que faleceu há pouco tempo. E esse filme, o processo de criação dele, foi muito interessante. Porque quando o filme começou a ser criado, a ser concebido, a Rogéria estava viva. Então, ela participou das filmagens. Era para ser só um documentário. E no meio do processo, a Rogéria falece. E a Rogéria é bacana porque eu comecei a fazer o processo há 4 anos atrás. E por diversos momentos eu fui vetado. Veio o filme de Vendas Divas, veio crise financeira, veio de várias coisas que foi bloqueando esse processo de existir. E aí, quando tudo deu certo, a gente se alinhou, começou a fazer o filme e a Rogéria morreu. Aí eu falei, caraca, eu acho que eu vou desistir do filme, vou parar e tal. E aí a gente parou por alguns meses o filme. E na verdade, foi quando eu entendi que o filme ele não me pertencia, ele pertencia à Rogéria. A Rogéria merecia ter um filme, né? Então, quando eu comecei a me alinhar com a energia da Rogéria, o filme começou a acontecer de novo. A gente começou a ter patrocínio, investimento, e aí a gente criou a parte ficcional, conseguiu o melhor teatro do Rio de Janeiro para filmar, melhor equipe possível. A Adriana é uma das atrizes do filme. O filme vai estar em 2019 no cinema. Espero que todos compareçam no mínimo umas 20 vezes. Cinema Nacional é mais ou menos assim que a gente faz, tem que ir muito. Na primeira semana, eu acho que é o melhor. E é isso, assim, eu acho que eu não sei quem de vocês trabalha com moda, quem trabalha com outras áreas. A moda é muito importante dentro do nosso meio, meu e da Adriana, porque ela é uma tendência, ela é sempre o começo de uma tendência artística. A Rogéria, por exemplo, é uma pessoa que fez esse pioneirismo também em vários segmentos artísticos, né, e de moda, startando travesti, por exemplo, no meio artístico. E ter coragem de se colocar para xeque, né? Porque, na verdade, a partir do segundo passado, onde eu estava sentado ali, ninguém me conhecia, e agora vocês já estão me vendo, então a gente está criando a cada segundo, e a gente não sabe de fato o que vai acontecer no próximo segundo. Então, essa insegurança com o futuro é a mesma insegurança com a arte, a mesma insegurança com qualquer segmento do humano. Então, a gente tem que parar de achar que tem qualquer tipo de controle, sendo ele financeiro, estratégico. Obviamente, é necessário algum tipo de estratégia para que você conclua qualquer tipo de projeto, mas é mais necessário que você tenha a coragem de se colocar em xeque e entender que o próximo ele é tão importante quanto você e que você consiga, dentro dessa sanga, criar o que ainda não foi criado, né? Você tem a frase "roubo como artista", e aí eu tenho outra frase que eu acho um pouco mais interessante, não que não seja, que o bom artista ele copia e o excelente artista rouba. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que você se apropriar de algo que não é seu, mas, na verdade, nada de ninguém, né? Então, que a gente consiga, através de uma comunhão, criar algo novo. E que, através desse algo novo, a gente consiga inspirar pessoas, que a gente consiga abrir mentes. Eu acho que a grande função da arte é você conseguir propor qualquer tipo de reflexão, sendo ela boa ou não. Você não tem essa potência, ninguém tem essa resposta, mas que a gente consiga fazer o outro pensar, o outro ter a empatia que a Adriana falou no começo, a gente promover essa empatia, as pessoas conseguirem olhar umas das outras como pessoas. Eu acho que isso está faltando no nosso país e no nosso mundo, de olhar o próximo como um ser potente, um ser de luz, um ser passível de erro, né? Porque a gente está o tempo todo querendo o acerto do outro, e o erro talvez seja o mais interessante de tudo. Ontem eu estava conversando com o Clebinho sobre a Torre de Pisa, e é um erro da engenharia e uma das obras mais bonitas do planeta. Então, eu acho que a gente tem que
arriscar ser uma Torre de Pisa e ser talvez uma das obras mais bonitas do planeta. É isso. Muito obrigada, Pedro Gui. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu no processo desse filme, que eu vou contar aqui rapidinho, que tem a ver com o nosso assunto, que na cena que eu fiz no filme como atriz, ela era uma cena muito curta, porque a parte ficcional ela entrou depois que a Rogéria faleceu. Então eram pinceladas assim de ficção, né, para ilustrar uma situação ou outra da vida dela. E na cena que eu faço é para ilustrar quando a Rogéria ainda era Astolfo e era maquiador na TV Rio, que foi uma das TVs mais antigas, né? De que época que era? Década de 60. Era a TV principal na época, com muitos programas humorísticos. As grandes estrelas, né, estavam na TV Rio. E aí eu sentia, assim... O Pedro também sentia, mas era tanta coisa, assim, naquele processo de produção daquele filme, de filmagem. Eu sentia que aquela cena, ela era muito mais do que ela era. Porque ela era, assim... O que estava escrito no roteiro era que era uma apresentadora da TV Rio, né, uma produtora da TV Rio, que chegava naquele palco, o palco do teatro, ele ilustrava o cérebro da Rogéria. Tudo que acontecia ali era de forma muito lúdica, que o filme escolheu trazer. Que é como a Rogéria via tudo, né? Ela via tudo de forma muito lúdica, muito artística. Então, a direção propôs isso, que eu acho genial, de trazer essa ludicidade para cada ceninha dessas partes ficcionais. Então, era uma coisa que essa produtora chegava e falava, luz, câmera e tal, e apresentava assim o negócio, e vinha, continuava o documentário e tal, para ilustrar a TV Rio. E eu sentia assim, isso pode ser alguma coisa a mais, isso pode trazer, eu não sei direito o que é, vamos pensar sobre isso. E o Pedro, tá, vamos lá, vamos pensar sobre isso. E ele começou, a gente foi num brainstorm, que é quando você vai no processo de falar coisas que vem na sua cabeça, pensando, Moulin Rouge, que a gente foi trazendo, pode ter alguma coisa meio mais cômica, pode ter algo surrealista, não sei o quê. E aí a gente foi construindo um briefing, escrevendo coisas que vinham na nossa cabeça. No final do dia ele falou assim, ó, eu não tenho tempo, a gente ia filmar essa cena, sei lá, uns 3, 4 dias depois. Ele estava numa loucura, ensandecido, com uma equipe inteira para orquestrar no filme. E ele falou, você consegue escrever essa cena? Eu falei, eu acho que não. Não sei, nunca não fiz isso. E ele falou, se você conseguir escrever essa cena, a gente faz essa cena. E aí eu sentei e eu falei, eu vou escrever essa cena. E eu juro, eu sempre faço isso no meu processo artístico, sempre. Eu fecho o olho, eu peço para que esse poder divino que rege tudo, que é muito maior do que a gente pode controlar, venha e direcione os caminhos. Podem fazer isso todos os dias, para tudo que vocês fizerem. Peçam que ele venha. A espiritualidade, ela quer que a gente fale com ela. Quer que a gente fale com ela. Então, quanto mais a gente falar com Deus, mais ele vai responder. Enfim, essa cena saiu, acabou virando uma cena de 3 páginas, que eu não sou boba nem nada, já puxei sardinha pro meu lado. Ele nem falou com a equipe dele de direção, porque provavelmente se ele falasse, a galera ia falar, você é louco, não tem como a gente fazer isso. E o que foi feito foi, na hora, ali no palco, um plano sequência. Plano sequência é quando a cena não tem corte, né? Tem algo mais que eu possa explicar sobre isso? Diretor aqui? Plano sequência, a cena não tem corte, né? Então, você imagina uma cena de 3 minutos sem corte. A câmera vai seguindo e vai andando e sobe e abaixa, e fala com um, fala com o outro, e grita e volta, não sei o que, de 3 minutos assim. E foi uma cena linda. Vocês vão ver no cinema, que ela está lá. Então, mais um exemplo de como a gente pode trazer essa abertura para a criação intuitiva. O Poder do Agora, que o tio Leonardo está falando, ele me deu esse livro em 2012 e ele ficou alguns meses... O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se alguém aqui já leu. Ele ficou alguns meses na minha prateleira, no meu armário, sem eu ver. E em 2012, nesse mesmo ano, eu fui para Londres fazer uma viagem... Fui fazer um curso numa escola chamada RADA, que é The Royal Academy of Dramatic Arts. Então, é tipo assim, a escola real, né? Uma escola incrível de artes e tal. E eu ia só para isso. E aí, depois disso, eu acabei indo para a Índia, para conhecer Bollywood.
Bollywood é a Hollywood da Índia. Eles têm uma produção cinematográfica imensa, absurda. E eu quis ir, de repente, tirei meu visto lá mesmo para a Índia, tive que tomar um monte de vacina, foi tudo super rápido. E eu tinha, por acaso, antes de sair do Brasil, colocado o livro O Poder do Agora, que ele me deu de presente, dentro da minha bolsa. E justamente quando eu cheguei na Índia, eu comecei a ler O Poder do Agora. E O Poder do Agora fala justamente sobre esse despertar para a espiritualidade, para você estar presente aqui, para você sentir, para você sair desse campo de pensamento que só te prende, que é uma prisão. E você conseguir, de fato, ser real, ser você. Entender quem você é no momento em que você está sendo. E foi aí que eu tive essa abertura. Foi nesse momento que eu me abri para tudo isso que eu falei aqui, que eu não sei viver sem isso, que é a física quântica, a espiritualidade, a meditação, trazer esse time todo forte que está aí disponível para a criação artística. Tem estudos mesmo feitos dizendo que no momento de crise é muito melhor aumentar o investimento em cultura do que tirar. A cada R$1, parece, investido em cultura, você ganha 3 de volta, né? Esse investimento ele retorna 3. A cada R$1, R$3 voltam. Tanto em cultura ou no movimento financeiro para outras áreas, de turismo, por exemplo, comércio. Então, a geração disso realmente não é um gasto, é um investimento. E o quanto a gente precisa disso para que a nossa população cresça, principalmente para quem está vindo, as nossas crianças, elas consigam olhar o mundo através disso, né? Consigam se transformar nisso aí. Criar mais esperança. Exatamente. Com educação, a gente pode mudar tudo. Você é um fenômeno, tá? Para começar. Um grande fenômeno. Eu já te conhecia de nome, mas você falou de uma experiência que eu gostaria muito de saber. O que te impactou na vida, viver uma semana com o MST? Você veio, eu conheço mais ou menos a sua família, eu sei que você vem de uma classe média alta, e você teve, acredito que um choque de cultura, um choque de realidade, um choque de consciência. Mas como você viveu isso como um membro daquela família, você consegue dizer para nós o que foi isso para você? Mudaram valores seus? O que aconteceu dentro de você? Foi mesmo, eu acho que minha primeira grande experiência de contato com o humano, o que é verdadeiramente humano. Porque ali realmente eu não tinha como voltar correndo para casa, né? E não, eu tinha que lidar com aquilo, com aquela realidade. E para mim era muito triste ver que aquelas pessoas que eu comecei a amar, em uma semana a gente consegue amar as pessoas. Eu acredito que, na verdade, em um momento de conexão profunda de 1 minuto a gente consegue amar as pessoas. E ver que eles tinham tão pouco, que era tão difícil o acesso a tudo. Eles estavam chegando ali naquela terra, naquele momento, mas antes disso eles não tinham nada. E dentro dessa casa tinha o Vinícius, que ele tinha 6 anos, a Sônia, que era a mãe dele, que estava grávida, de 8 meses. Tinha o pai, que era o Daniel, e a avó, que era a dona Margarida. E eles me abraçaram de um jeito, eles me acolheram ali. Eu sinto que as pessoas mais... humilde não é o correto, porque humilde todo mundo pode ser, independente de classe social. Todo mundo deveria ser humilde, né? As pessoas mais pobres mesmo, que vivem com muito pouco, elas dividem muito mais, parece, né? Eu percebo isso quando a gente vai para o Nordeste, para essas cidadezinhas tão pobres de tudo, tão carentes, e você chega lá pedindo para eles... Às vezes está filmando na rua, né? Não tem nada, pede, posso ir no banheiro, aceito uma água. Eles abrem a casa, eles abrem tudo e ainda pedem desculpa. A coisa que eles mais fazem, vai desculpando aí, tá? Vai desculpando, eles estão te fazendo um favor, te dando tudo que tem, e eles pedem desculpa ainda. Então, eu vejo as pessoas, eu praticamente assim, eu falo, meu Deus, que oportunidade incrível de ser humana, de estar viva, que sorte viver para me conectar com a humanidade.
E lá eu percebi isso. Eu tinha 15 anos, eu não tinha consciência de nada disso. E na prática eu entendi que não tinha nenhuma diferença entre mim e aquelas pessoas, que elas tinham muito mais dificuldade, mas elas estavam tentando construir alguma coisa na vida. E aí, quando você vai realmente para o lugar, você entende que... Porque quando a gente está de fora, muita gente julga, né, e fala e tal. Eu não tenho coragem de falar mal do MST, porque eu vivi ali dentro com eles, nem que fosse por uma semana, então entendendo a carência que era. Enfim, não vamos entrar nesse quesito de discussão, mas poder estar ali com eles e ver a luta mesmo que é, né, para você construir uma família, que uma parte muito grande da nossa população é muito carente de tudo. A gente comia milho assado. Toda vez que a gente ia lá para onde eles estavam construindo a casa, como eles estavam nesse momento de construir a casa, a gente ficava muito com eles ali. Nesse processo a gente parava, comia milho, que assava na hora. A partir desse dia eu comecei a amar milho assado, até hoje eu adoro. A gente comia em casa feijão. Não tinha muita coisa não, era feijão, arroz. A produção de alimento era deles mesmo ali, mas era muito, muito, muito nada, assim. Era bem, realmente, bastante dificuldade de acesso a tudo. Não tinha banheiro dentro da casa. E eu fazia xixi uma vez por dia quando eu tomava banho. Fiquei uma semana sem fazer número 2, porque não tinha banheiro. Só o único banheiro que tinha, que era o que eles usavam, era no meio da terra, num lugar mais afastado, assim, um buraco no chão. E você tinha que se abaixar ali, ficava muita mosca em cima, porque não tinha nenhum tratamento de esgoto, de nada, eles tinham acabado de se mudar para lá. E aí eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, não tem condição. Aí conversei aqui com meu cérebro, e aí a gente entrou num acordo que por uma semana dava para segurar. E aí seguramos, foi o que aconteceu. Exatamente. A sorte é que eu já tinha prisão de ventre, entendeu? Então, para mim, não era também uma coisa muito nova. Era algo que eu já vivia, assim, de vez em quando. Então, tudo certo. Todo dia a gente se reunia de noite, ficava conversando, não tinha iluminação. A luz era de candeeiro, era só vela, de noite não tinha. Então a gente ficava no escuro conversando. As crianças, a gente ia para o casarão, que tinha um casarão, né, que era da fazenda de antes. Então era lá que elas tinham aula, que alguém se predisponibilizava a dar aula para elas. A gente fazia brincadeira com as crianças. E era todo mundo muito feliz. No dia que eu fui embora, eu chorei. Fiquei me correspondendo com a família durante muitos anos. E eu estou num processo agora, no Alto Eus, como é muito autorreferência, a gente está voltando para muitas coisas que eu vivi, e eu vou lá em São Mateus, eu estou programando essa viagem para encontrar eles. O nome do assentamento era Zumbi dos Palmares. E eu vou, depois eu conto para vocês o que aconteceu. A pequenininha, a que estava na barriga, já deve ser uma moça. Eu tenho 32 anos, já tenho 17 anos, né? Mas essa era a realidade que eles viviam. Eu vivia aquilo uma semana, eles viviam sempre. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a vida dessas pessoas? A gente que tem mais, não precisa ter muito, não. Mas o pouco que você tem, que você pode compartilhar, e principalmente não é compartilhar nada material, é compartilhar o seu amor, é compartilhar o seu tempo, é olhar no olho de cada um e falar, nossa, como você faz isso bem, como você é criativo. É você fazer um elogio. A gente tem que procurar parar de elogiar as pessoas tanto dizendo que elas são bonitas ou não, mas dizendo como você é inteligente, nossa, como você é criativo, adorei o que você falou. Eu acabei de voltar agora do Nordeste, estava lá, passei uns 15 dias no Pernambuco, em Exu, que é a cidade de Luiz Gonzaga. Vai ser feito um longa lá chamado Légua Tirana. E a equipe que está fazendo esse longa é a Montserrat Filmes, que é a equipe do cinema no interior, desse projeto que eu participo há tanto tempo. Então, olha que legal. É verdade, isso é muito legal. Em vez dele ser... A maior parte, como esse filme ele vai falar da infância e da juventude do Luiz Gonzaga, muitos filmes já falaram de Luiz Gonzaga, né? Esse filme ele aborda a infância e a juventude dele. Então, o elenco infanto-juvenil é muito grande. E em vez dele simplesmente fazer testes com pessoas e formar esse elenco infanto-juvenil com atores que já existem, que já estão aí, ele falou, a gente vai reunir as populações locais mais carentes, com menos acesso à cultura, que menos teria possibilidade de viver isso. A gente vai fazer uma semana, 10 dias de oficina com essas pessoas. A gente deu 4 oficinas por dia em comunidades quilombola,
em cidadezinhas próximas, todas as pessoas que estavam ali no entorno, as crianças e adolescentes, e é daí que esse elenco infanto-juvenil vai ser formado. Não é incrível isso? E aí a gente teve esse acesso a essas crianças e falava com eles, vai ser feito um filme, por que você quer fazer esse filme? E para cada criança, eu acho que eu dei oficina em 10 dias para umas 300 crianças. 300 crianças e adolescentes. E para cada uma, no final, eu fazia uma entrevista com elas, com a câmera filmando, perguntava, e aí, me diz seu nome. Muitas dessas crianças tinham 5 anos de idade. E os vídeos são incríveis, é uma coisa louca, porque eles não têm medo, parece. E assim, não tinha mãe ali junto vendo, eles iam sozinhos dentro das escolas, né? Mas iam sozinhos ali comigo, com o pessoal que estava filmando. E eu falava assim, mas me conta então, vamos fingir que você é esse personagem, como é que você fala? E eles começam a falar, eles são muito abertos, é coração aberto. Coração aberto, eu acho que essas pessoas que não têm tanto a matéria, elas têm um coração mais aberto. Eu sinto isso. Não é regra, mas é uma percepção. Eu acho que não tem tanta distância, né? Elas são mais próximas umas das outras. As distâncias diminuem. O problema das crianças hoje, das cidades, que estão aprisionadas, estão presas em si, nos celulares, né? E carentes de tudo. E a gente estava conversando sobre essa questão dessas periferias, que eu vou também nas periferias, né? E vejo crianças brincando, famílias unidas, felizes, muito diferente de um prédio que você não vê o seu vizinho, que você não conversa com ele, entendeu? Então, o potencial realmente que eu vejo de um crescimento desse país vem disso aí, tá? Dessa massa esquecida que tem um potencial imenso. É isso. É isso. Eu acho que se cada um de nós puder disponibilizar um pouco a compartilhar o que a gente tem com pessoas que têm menos, e isso eu posso compartilhar o que eu tenho com uma pessoa que tem... às vezes são pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não têm esse outro lado humano aflorado. Então, eu posso compartilhar isso também, se eu tenho um pouco mais. A gente compartilhar com o outro, independente de quem é esse outro. Trazer esse outro para mais perto da gente. Desenvolver empatia. Desenvolver a capacidade de sentir. De fato, se comunicar. O livro que eu acabei de narrar se chama O Humano do Mundo. Foi muito interessante, porque eu fui fazer teste para narrar audiolivro, e aí eu fiz um teste para narrar um livro que eu não me identificava de forma alguma. O tema do livro era um assunto que, assim, eu achava que eu não queria ajudar a propagar aquele conteúdo. Eu acho que a autora tinha todo o direito de escrever, claro. Estamos aí para falar o que a gente quiser e temos todo o direito, mas eu não queria emprestar minha voz, a minha energia para aquele livro. E eu fiz o teste porque eles precisavam conhecer minha voz, mas no final eu falei, olha, eu sinto muito, eu sabia que aquilo podia me prejudicar, mas eu falei, eu não quero emprestar minha voz para esse livro. Desculpa e tal, mas eu preciso ser honesta. Inclusive, eu não vou nem ajudar a autora a vender o livro dela se eu fizer, porque eu não vou estar fazendo com amor. E aí ela falou, não, tudo bem e tal. Aí me deu um outro livro para narrar, para fazer o teste, que era O Humano do Mundo, que é um livro assim, que é de uma autora chamada Débora Noal. Ela é psicóloga do Médicos Sem Fronteiras e ela narra toda a experiência dela na Guiné, no Haiti, na África, com assim todas essas situações de guerra civil que não param, intermináveis, onde ela prestava serviços de psicologia. Ela conta as experiências que ela teve com aquelas pessoas e tudo que ela aprendeu. Muito mais do que ela deu ali, tudo que ela aprendeu, tudo que ela recebeu em troca. Ela conta, só uma história rapidinha, assim, ela conta a história de uma mãe. Eu não me lembro exatamente agora qual era o país, se era Guiné. Esse livro está disponível na YouBook, se alguém quiser depois procurar. O Humano do Mundo. Ele narrado, né? Nas livrarias, Débora Noal é a autora. Ela narra a experiência de uma mãe. Lá na África, eles têm muitos filhos, né? É muito comum terem muitos filhos. E ela tinha, sei lá, uns 6 filhos. Estava grávida de um, estava com outro bebezinho no colo. E aí, de repente, ela descobriu que estavam vindo os guerrilheiros.
E o marido dela tinha acabado de ser assassinado. E por conta disso, ela tinha uma grande chance deles irem para a casa dela e quererem ir atrás dos filhos, de todo mundo. E ela foi, na mesma hora, pegou todos e saiu para a floresta para fugir com eles. Isso é uma história real. Só que, no momento, naquela correria, daquele desespero de ter que fugir com aquele monte de filho, ela percebeu, quando já estava dentro da floresta, que ela esqueceu uma de 2 aninhos em casa. E ela, nisso, fala com os filhos para ficarem ali, esperando para não saírem dali, porque ela ia voltar para pegar a de 2 aninhos. Quando ela volta, a filhinha já estava morta em casa, já tinha sido assassinada nessa guerra civil. Então, ela retorna para a floresta naquele desespero, com um no colo, agarrado no colo. E aí, quando chega lá, ela não encontra os outros. Os outros já tinham sido sequestrados, já tinham sido assassinados. E nesse meio tempo que ela tenta fugir, ela passa por uma série de situações, estupros. Lá é muito comum o estupro. Eles acham, inclusive as mulheres, quando são estupradas, elas são expulsas de casa depois, porque elas não são mais limpas. É uma distorção absurda. E aí a Débora encontra essa mulher e tenta prestar um auxílio psicológico a ela, que já estava completamente devastada, ela sem conseguir falar, sem conseguir expressar. E a Débora pergunta para ela qual foi a última vez que ela tinha sido feliz. E ela não consegue responder. Aí, daí a 2 dias, ela respondeu: foi quando eu dancei. Em algum momento, ela tinha dançado. E foi a última vez que ela tinha sido feliz. E aí, a Débora promoveu um grupo de dança naquele acampamento deles, que eles fazem, do Médicos Sem Fronteiras, para as mulheres poderem dançar. E aí, elas foram trazendo essa alegria delas de volta. A coisa mais simples do mundo, dançar, simplesmente. E isso trouxe a alegria dessas mulheres de volta. Então, isso tudo existe no nosso mundo, né? Isso é a humanidade. Ela fala muito do cheiro do humano, que a gente tem nojo, não sei o quê. O humano tem cheiro, o humano é humano. Então, assim, que a gente consiga se aproximar mais, cada vez mais, uns dos outros. E eu acho que a nossa função como artista também é se tornar cada vez humano, mais humano. Fazer com que as pessoas enxerguem o caminho em direção a elas mesmas, para serem cada vez mais humanas. Me veio aqui que a gente pode trazer a arte para tudo que a gente faça. A arte nesse sentido do capricho, né? De você se permitir se abrir, sendo você médica, sendo você pintor, sendo você professor, independente da profissão, da sua ação, da sua função, você pode trazer o capricho, né? O cuidado, querer que o outro tenha uma boa experiência. A minha principal questão hoje, para vir aqui, era que todos nós, inclusive eu, claro, tivéssemos uma boa experiência juntos, porque é disso que a gente vai fazendo a vida, né? Com arte. Eu acho que a arte está nisso aí, de trazer essas sutilezas para o nosso dia a dia, para as nossas profissões, para os nossos contatos e tal. E como a gente fala muito de comunicação, hoje, o tema é comunicação, e hoje em dia a gente está nessa era digital, de muitos vídeos, muitas coisas, eu queria só passar algumas dicas, as coisas que eu já aprendi ao longo desse processo. Eu trabalho muito como apresentadora também, eu apresento 2 programas hoje, e eu recebo sempre esse feedback de, nossa, quando você fala por vídeo, né, porque aqui ao vivo a gente está realmente falando um com o outro, mas esse feedback de quando você fala, eu sinto que você está realmente falando com a gente, que você está comunicando. Aí eu comecei a pensar, né, qual é esse processo para a gente se comunicar. E algumas coisas tem nesse embasamento. O Konstantin Stanislavski, ele é um dos grandes teóricos e professores, mestres da interpretação, e ele fala de 4 perguntas básicas que a gente tem que fazer quando a gente está interpretando. Mas a gente pode fazer isso também em qualquer área da nossa vida, quando a gente está se comunicando, já que o nosso tema aqui é comunicação. A primeira é: quem eu sou? Se eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu estou partindo, né? Do que eu gosto, em que eu vou me embasar para falar. Onde eu estou? Estou aqui agora, no Centro Moda, com vocês, numa quarta-feira chuvosa. Isso também dá um clima, também é importante. Com quem eu estou? As pessoas que estão aqui, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço. Meu pai, minha mãe, minha irmã acabou de chegar. Olha só, tudo isso é elemento, né? E o que eu quero, que é o principal. Como eu acabei de falar, o que eu quero, que a gente tenha uma boa experiência. Então, sempre que a gente vai se comunicar, fazer qualquer tipo de comunicação, é bom a gente ter em mente essas coisas. E
pensar nisso, com quem eu estou falando, isso traz empatia. Eu estou, de fato, querendo que você entenda o que eu falo. Eu não estou só falando para que saiam palavras da minha boca, as minhas ideias que eu estou pensando. Eu não estou falando sozinha. Eu estou falando com alguém. Então, meu interlocutor é muito importante nesse processo. O que eu estou pensando, o meu subtexto, o que me leva a falar algo, os pensamentos que me vêm antes de eu falar. Por exemplo, agora eu quero falar sobre a comunicação, eu quero dar umas dicasinhas para a gente, antes de finalizar, sobre comunicação, porque eu acho que é muito importante, pode servir para as pessoas. Esse é o meu subtexto, é o que me leva a falar o que eu estou falando agora. Então é importante a gente também estar atento à nossa motivação para falar as coisas. E falar criando imagens. Tudo que eu estou falando agora, eu estou vendo na minha cabeça. Se eu vou contar a história dessa moça, dessa senhora que perdeu os filhos nessa guerra civil na Guiné, eu estou visualizando cada parte dessa história que eu estou contando. Eu tenho em mente tudo isso. Porque fazendo isso, eu ajudo vocês a também visualizarem, a também serem parte dessa história, a se sentirem parte, né? É o sentimento de pertencimento. Essa história passa a ser de vocês também. Honestidade. Honestidade. Eu não posso estar aqui fingindo que eu sei tudo, que está tudo... Não, chega um momento que eu falo assim, e aí, gente, vocês não vão falar nada não? Acho que eu estou falando muito, como é que está isso? Honestidade. Eu realmente trago verdade no que eu estou falando. Eu não vou falar, e então, depois disso, você vai fazer o que agora? Eu estou mentindo, eu não estou me comunicando de verdade. Se eu falo com você, eu estou falando aqui, você está do meu lado, né? Se eu falo com você lá atrás... Eu preciso que minha voz chegue até você, eu preciso que a minha energia chegue até você. Então, eu acho que tudo se resume a me conectar com o outro, o que o outro espera, como é que o outro está se sentindo, como eu estou me sentindo, o que eu quero passar, o que eu tenho para comunicar, de fato. E fazer isso com muito amor sempre. Acho que o amor é o que guia tudo que a gente faz para que seja real, para que seja... prazeroso, para que a gente possa viver, fazer alguma coisa que é difícil para a gente de forma prazerosa. Algum desafio, a gente pega o desafio e fala assim, nossa, esse desafio ele pode me ajudar a descobrir algo novo sobre mim mesma. Que a gente tenha curiosidade sobre a gente mesmo. Que a gente faça carinho na gente mesmo. Que a gente pense... Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, peraí, o que isso está querendo dizer? O que eu preciso aprender com isso? Acho que isso está tudo dentro do que a gente está falando, porque é, antes de tudo, sobre o humano. O humano muito me interessa. Então, a comunicação, a arte me interessa por conta disso. E todos somos humanos. Ele falava de si porque não tinha ninguém que ele conhecesse tanto. Então, vamos cada vez mais estudar o humano, a humanidade, como a gente pode se tornar cada vez mais humano, porque somos humanos. Então, a gente precisa entender o que significa isso. E praticar. Né? Tudo que eu sei a respeito desse centro aqui, desse centro de estudo, dessa escola, e depois de ouvir tudo que você falou, que é uma escola que é para todo mundo, que é para as pessoas se sentirem em casa, para as pessoas crescerem, desenvolverem seus talentos, suas habilidades, para encontrarem cada vez mais, né, o que elas querem propagar para o mundo, eu acho que não tem como estar no caminho errado. Não tem como mesmo. Eu me sinto extremamente grata e honrada por estar aqui. Desde o momento de lançamento, quando esse prédio ficou pronto, esse espaço lindo aqui. Eu não tinha vindo ainda pessoalmente, eu já tinha visto por foto. Mas eu fui passando, eu fui vendo aquelas máquinas ali. Eu falei, gente, é incrível esse espaço mesmo. E isso aqui que vocês estão promovendo, né? Saindo da caixinha de falar só sobre moda, só sobre design, que já é muita coisa. Mas geralmente as pessoas que estão aqui estudando, essa já é a área delas, a área que elas mais conhecem. Aí vocês trazem uma atriz, comunicadora para falar. Eu ouvi já que vem pessoas de vários ramos diferentes daqui para frente, nesse formato aqui de bate-papo, que eu acho uma delícia, incrível. E eu acho isso tudo muito rico. É ampliar essas potencialidades, né? É fazer, de fato, o que eu estava falando, com que a gente seja cada vez mais humano, que a gente aumente a nossa humanidade. É enxergar num talento de um garçom da Fins, por exemplo, que é super comunicativo, a potencialidade, de repente, vir aqui, bater um papo e falar assim, vem cá, como é que você se comunica? Como é que você faz o seu trabalho de maneira tão original, tão genuína? No caso dele e no caso de todo mundo, porque todo mundo pode ter
esse capricho para fazer o seu trabalho. E vocês fazem isso com muito amor, com muita vontade, com muita satisfação de ver isso aqui pronto, acontecendo, se desenvolvendo. Que sorte ter esse recurso para fazer isso acontecer. Mas muito mais do que recurso, que sorte ter essa força de vontade de trabalho para colocar isso aqui em pé. Acho que pode ter todo o recurso do mundo, que se não tivesse essa força de trabalho, quantas coisas precisam ser colocadas em pauta e convencidas e para que isso aqui aconteça. Para dizer, não, isso aqui é mais importante do que outros projetos, que não vão valorizar tanto os talentos das pessoas, que não vão abrir tantas portas para que pessoas de fora venham, para que seja mesmo uma casa, para que as pessoas se desenvolvam e se sintam em casa, uma escola. Escola, educação, cultura. Acho que vocês estão de parabéns. Me sinto muito honrada mesmo por estar aqui, contribuindo da maneira que eu posso para que isso continue se desenvolvendo. Eu nem sei como é que eu posso finalizar isso. O olhar de cada um, de ver a coisa acontecendo, a satisfação assim, de ver isso se dando, né, pela força de trabalho de vocês. Então, parabéns mesmo. Que a prosperidade invada isso aqui, cada metro quadrado desse espaço. Prosperidade no sentido de riqueza humana, de talentos, de criatividade, de intuição, de multiplicação do amor, de multiplicação da arte da moda, da arte do design, qualquer tipo de arte. E estou de braços abertos, volto quantas vezes se vocês quiserem. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Sou a Carol, filha do Kleber, da Denise, irmã da Adriana. E eu queria aproveitar, falando do Moda Lab, para... Eu sei que ele não gosta muito, mas eu quero dizer assim, o quanto eu admiro o meu pai. Eu até me emociono, porque... Parabenizar minha irmã, que eu já me emocionei várias vezes também aqui. Mas falando do Moda Lab, né? Eu lembro desde quando eu era pequenininha, assim, não sei se eu era pequena, né? Eu acho que eu era adolescente. E ele teve essas ideias, né? Não sei quanto tempo foi que começou a ideia, assim. Tem uns 10 anos. Então, 10 anos. Não era tão pequenininha, não. Mas eu lembro quando ele teve a ideia e a empolgação. Ele tem várias ideias, assim, né? Mas aquela empolgação e contando. E sempre que vem com uma ideia, ele é muito intuitivo, né? Ele escuta a intuição e vai e conta para a gente essa criatividade. Isso é muito humano, né? E assim, eu sei que é um conjunto, né? São vários artistas aqui que né, fizeram concretizar isso. Mas assim, a memória maior que eu tenho, porque ele estava na minha casa, né? É ele contando. Então eu quero parabenizar por essa criação, né? Ele, todos vocês, e fazer esse elogio assim para ele. Eu acho que ele é muito merecedor disso, sabe, de ter criado esse conceito e ter batalhado, criado, né, uma tropa aí junto para esse propósito. Eu sei que o propósito é muito forte, né, e ele está se concretizando através dessa entrega da arte, das pessoas, da criatividade, de desenvolver esse lado, os talentos de cada um. É esse que é o propósito aqui. E assim, eu sou psicóloga e na psicologia a gente trabalha muito com o conceito de florescimento. Florescimento é quando você busca a felicidade autêntica, não é uma felicidade assim, que é um prazer momentâneo. Uma casa, comprei uma casa, vou ficar feliz. Um carro, vou fazer uma cirurgia estética, vou ficar feliz. Não. A felicidade autêntica é quando é intrínseco, é no coração, assim, é algo que é pleno. E para você ser feliz de forma autêntica, você precisa, antes de tudo, usar seus talentos, ter um propósito bem definido e produzir emoção positiva na sua vida. Então, aqui, eu acho que vocês estão no caminho certo, com certeza, porque aqui vocês têm um propósito muito bem definido, com as pessoas, com a comunidade. Vocês estão buscando fazer com que as pessoas usem o talento delas, né?
E fazer um programa como esse, trazer a Drica e desenvolver esses momentos, né? E com esse conceito, é produzir emoção positiva, é trazer alegria, compaixão, humanidade, trazer mais coração, emoção. Então, eu acho que vocês estão no caminho, e no caminho o quê? Da felicidade autêntica. Né? E eu quero parabenizar meu pai. Não sei se ele tinha noção do que ia se transformar essa sementinha, assim. Mas se a gente está aqui também, e a gente está buscando esse caminho, muito gratidão por ele. E para nossa mãe, lógico, também. Mas pelo que ele transformou também. Eu estava evitando falar essas coisas, né, para não dizer que estava puxando sardinha, mas eu faço das palavras da minha irmã as minhas. Eu tenho muita admiração. Meu pai está aqui, né, meu tio. O nome desse prédio é Iula Belaúnia de Jesus Duarte. Essa mulher artista maravilhosa, talentosa, estilista, esplêndida, é minha avó. Gente, olha isso. Sério, pode isso. Então, assim, é um orgulho, uma satisfação muito grande. Eu sou muito apaixonada por essas pessoas. Sou apaixonada por você, sou apaixonada por você. E por vocês todos, por Tabela, que estão aqui fazendo isso acontecer. Que coisa linda. Parabéns. Eu não tenho mais nada para falar, não. Se alguém quiser mais falar mais alguma coisa, está aberto. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, desse encontro, vivendo essa experiência com vocês. Que a gente possa viver muito mais experiências transformadoras e inspiradoras nas nossas vidas, todos os dias. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Basta a gente estar com o olhar aberto para isso.